Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade nesse objetivo, convidamos hoje um cirurgião vascular para falar sobre os recursos que existem para tratar varizes sem cirurgia. É o Dr. Rodrigo Vale, cirurgião vascular, com quem tenho a honra de conversar. Doutor, obrigado, boa noite, Adri. seja bem-vindo ao Muito Mídia e Saúde na obrigado. TV. Prazer recebê-lo aqui. Prazer sempre falar sobre esse assunto, Adri. Falar sobre tratamento de varizes, as tecnologias, o que existe de novo hoje é o que eu faço da minha vida, é o que eu me dedico e é sempre um prazer falar isso aí. Que bom, doutor. Eu também fico feliz porque é a minha missão. Eu sempre falo que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão de divulgar, de transmitir o que vocês fazem com excelência, principalmente em prol da saúde, da qualidade de vida das pessoas. E eu sempre gosto de começar, doutor, meu bate-papo, perguntando de motivações, de inspirações, né? Você é um médico cirurgião vascular e pressupõe, dentro das suas prerrogativas, de atuar diante de diversas doenças. Porém, você decidiu, foi impelido por algum motivo, a se debruçar especificamente no tratamento de varizes. Diga de passagem, né, doutor, um problema que cresce cada vez mais. Sim. E fazem as pessoas sofrer. E eu queria que você falasse, doutor, quais foram essas motivações, essas inspirações que te levaram a se tornar hoje, né, você é uma referência em Maringá e região, uma autoridade, né? Queria que você falasse sobre isso aí. Claro. Andrei, antes de estudar cirurgia vascular, né, então quando eu me formei, eu fui trabalhar em postos de saúde aqui na região, né? Então passei um concurso, eu era o médico responsável de uma unidade básica. E lá foi onde eu tive o meu primeiro contato assim com doença venosa e o impacto que essa doença causava nos pacientes, né? Tratamentos errados, tratamentos inadequados, o sofrimento que as varizes levavam para esses pacientes. Muitos já tinham feito cirurgia e continuavam com varizes, né? Então ali foi meu primeiro contato. As úlceras, né? O UBS tem muita ferida por causa de varizes, então ali foi meu primeiro contato. E não eram poucos, eram muitos pacientes, né? Então aquilo já me chamou a atenção desde então. E aí eu resolvi estudar mais sobre a parte vascular. Por que que muitas vezes o paciente não conseguia ter uma qualidade de vida tendo varizes se tem tratamento, né? Se tinha tratamento. Então decidi começar a estudar, fui fazer a residência médica, né? Que é a especialidade médica. Então fiz cirurgia geral primeiro, depois fiz a parte da cirurgia vascular. E ali sim eu comecei a entender o que são varizes, né? Então, varizes é uma doença crônica. Crônica quer dizer que quem tem vai ter a vida toda. Então, é algo que não tem cura, mas existe controle, né? E até então, a única forma de tratamento que existia era a cirurgia. Então, lá na UBS, muitos pacientes estavam na fila ali há longos e longos anos para fazer uma cirurgia de varizes que muitas vezes não daria certo, né? E desde a residência médica, eu já comecei a focar não focar, porque a gente tem que estudar tudo sobre a cirurgia vascular, mas eu já comecei a me dedicar também, por fora da residência, em cursos que a gente não aprenderia durante a residência médica, em cursos voltados para os tratamentos de varizes, tá? Na residência a gente aprende a operar, então é cortar e puxar, cortar e puxar. Só que o mundo de varizes, ele é muito amplo, eu vi que não é só cirurgia que existia. Então existe um mundo imenso de tratamentos de varizes não cirúrgicos, né? E logo que eu me formei como cirurgião vascular, aí eu percebi que quase metade da população, isso é estatística, né? Então quase metade da população tem algum grau de varizes. Então é muita gente sofrendo por varizes. Falei, pô, então eu vou me dedicar a isso. Se metade do planeta tem isso, então eu preciso ajudar esse povo. Então foi isso que me chamou a atenção. Então foi esse primeiro contato com pessoas que sofrem, né, e o impacto que isso causava na vida delas, e depois a ampla gama de tratamentos não cirúrgicos que existe. Falei, então eu posso fazer algo que é melhor para esses pacientes que tanto sofrem com isso. Entendi. Doutor, agora é importante destacar, as pessoas que estão nos assistindo, né, que quando se fala em varizes, talvez do ponto de vista leigo, popular, uma das grandes associações, e faz sentido, evidentemente, é a questão estética também. Mas eu queria que você falasse, doutor, os comprometimentos, as consequências que as varizes podem provocar para um portador desse problema. Tá. Olha só, eu sempre costumo falar para os pacientes, né, que as varizes elas vão causar um grande impacto na qualidade de vida de quem tem. Independente se é um vasinho estético ou independente se é uma ferida aberta por causa de variz, né? Então as varizes elas vão causar um impacto estético, né? Então as pessoas têm vergonha de mostrar as pernas. Eu já recebi paciente, Odori, que tinha vergonha de mostrar a perna para mim.
Ela foi me procurar para tratar e ela tinha vergonha de mostrar a perna para mim, para mostrar o tanto quanto aquilo incomodava ela, né? Então, sem falar dentro de casa, as mulheres não mostram as pernas para os maridos, né? Então, o impacto estético ele existe, o impacto físico ele existe, né? Porque ele causa dor, varizes causa dor, causa um monte de sintomas, inchaço, peso, perna pesada, e esses sintomas te atrapalham no seu dia a dia, te atrapalha para trabalhar, te atrapalha para cuidar da família, te atrapalha na sua empresa, né? Você sempre está pensando na dor que aquilo está causando, né? E o impacto psicológico, né? Referente a esses dois anteriores também. Então, o impacto na qualidade de vida do paciente é muito alto, seja estético, seja físico. Mas varizes, você falou, não é só uma coisa estética. Varizes é uma doença. E essa doença vai te atrapalhar na tua vida de alguma maneira, entendeu? Vai causar impacto na tua qualidade de vida do teu dia a dia. Entendi. Existem tipos variados de varizes, doutor? Sim, isso é o que o pessoal mais confunde. Quando a gente fala varizes, parece que é uma coisa só, genérica, é tudo varizes. Mas não é assim, Alderi. Varizes, existem tipos de varizes. E o paciente, todos os pacientes vão ter grupos diferentes de varizes. Então, se você for lá para eu te atender, eu vou avaliar quais são os seus tipos de varizes. Se o seu amigo for lá para eu atender, ele vai ter outros tipos de varizes. Então, varizes existem tipos diferentes e hoje a gente tem tipos diferentes de tratamentos para cada tipo de variz, né? Então, variz não é uma coisa só. Existem tipos e é extremamente importante diferenciar esse tipo de variz. Uhum. Doutor, agora você com a tua larga experiência aí, né, de atendimento às pessoas, homens e mulheres, né? Porque parece também, não sei se é também um conceito, uma visão equivocada, parece que atinge mais as mulheres ou não procede? Atinge. A estatística é que a cada 10 pessoas com varizes, 8 são mulheres e 2 são homens. Uhum. Você falou que é uma doença crônica e dessa forma não existe cura efetiva, mas tem como viver com qualidade de vida e tratamento. Com Eu queria que você certeza. falasse, doutor, o que você propõe nos tratamentos? Eu acredito que são, quando se fala de uma forma genérica, tratamento sem cirurgia. Tem um termo técnico, né? Tem um termo técnico, né? Minimamente invasivo. Minimamente invasivo, né? É isso. Então, assim, mas eu penso que dentro do que você propõe são vários recursos, doutor? Sim. Então eu costumo falar que cada tipo de tratamento é uma ferramenta. Tá? E existem diversas ferramentas para tratar varizes, né? E existe a ferramenta certa para varizes, para aquele tipo de variz, né? Então, o problema, existe uma ferramenta para aquilo, tá? Então, varizes, eu costumo comparar com um jardim. No jardim, você vai ter graminha, você vai ter arbusto, você vai ter árvore grande, certo? Aí você vai precisar podar aquilo ali. Então, nas pernas, nós temos varizes pequenas, varizes médias, varizes grandes, tá? Então, se você vai podar um jardim, que você falou da cronicidade do problema, né? Claro. De não ter cura. Você poda um jardim. Esse jardim nunca mais vai crescer de novo? Não, vai Não, crescer. com o Vai tempo crescer. ele vai Vai crescer. crescer. Então, primeiro cresce uma graminha, você vai lá, poda de vez em quando, depois um arbusto mais alto, você vai lá e poda de vez em quando. Então, exige um controle durante a vida do paciente, tá? Por não ter cura, por ser genético o problema, assim como é a cor dos olhos, que você não consegue mudar, né? Algumas doenças genéticas, por exemplo, a síndrome de Down, você não consegue tirar do paciente. Então, variz, você não consegue tirar essa tendência dele produzir variz durante a vida. Então, se não tem cura, a gente precisa controlar isso. E essas técnicas mais modernas permitem um controle mais adequado e mais confortável para o paciente. Então, você trata variz hoje, mas precisa fazer manutenções durante a vida, precisa fazer check-ups com recorrência. Uhum. Uma preocupação dos pacientes é com relação ao pós-operatório. De uma forma geral, a pessoa se submete a um procedimento, mesmo sendo minimamente invasivo, mas se preocupa com o trabalho, com a família, com a vida social, enfim. Como que funciona, doutor, essa questão do o procedimento aí Tá. que você faz? Tá, então assim, ó, os tratamentos que eu realizo hoje, Alderi, eles são 100% sem cirurgia. Então, hoje, nenhum paciente com varizes precisa ir para a cirurgia. Então, não precisa internar em hospital, não precisa de hack anestesia. Muita gente já teve problemas ou tem medo da hack ou tiveram experiências ruins. Não precisa cortar a pele, então não tem aquele monte de corte que vai gerar um monte de cicatriz depois com o tempo. E não precisa ficar de repouso. Então, olha só, a gente passou de uma era onde você tirava férias para poder tratar suas varizes com cirurgia, ficava as férias inteiras, dor,
né? Então, o paciente que faz cirurgia sabe como é a dor do pós-operatório, só que hoje não precisa mais disso. Então, hoje eu trato 100% dos pacientes com varizes das pernas sem cirurgia, né? Então, eu faço um conjunto de tratamentos voltados para os tipos de varizes que aquele paciente desenvolveu. Então, isso é personalizar o tratamento. O seu tratamento vai ser diferente do outro. As suas varizes são diferentes do outro, né? Então, só que eu sei que nenhum paciente vai precisar de cirurgia. Então, você não precisa deixar o seu trabalho. Eu trato sua safena hoje, amanhã você está aqui fazendo entrevista com todo mundo. Você pode andar, você pode dirigir teu carro, né? Então, você não precisa se afastar do seu trabalho. Quem precisa cuidar da família não precisa se afastar dos cuidados da família. Agricultor aqui na região não precisa deixar de colher ou plantar. Empresário não precisa deixar de ir para a empresa dele. Então você trata suas varizes e continua com a tua rotina, né? Esse acho que é o maior avanço, né? Então você consegue tratar varizes sem se afastar das tuas responsabilidades. Aliás, né, doutor, vale frisar, né? Os avanços da medicina no contexto geral e especificamente, particularmente, a cirurgia vascular, né? Porque veja bem, se você for, não sei, precisar de quanto tempo que você vem fazendo isso exatamente, quando foi essa revolução, né? Que as pessoas realmente ficavam dias e dias e era aquela coisa traumatizante. Sim. Operar varizes era sinônimo de trauma, de dor, de mal-estar, né? Sim. E tem pacientes que eu recebo hoje que não tratam varizes e chegam até estágios avançados da doença, né, com sangramentos, com feridas, porque não quiseram tratar com cirurgia ou com medo da cirurgia. Então, trauma cirúrgico, ele existe dentro da cabeça do paciente que tem varizes, mesmo que ele nunca tenha realizado a cirurgia, mas ele conhece alguém. Por ter metade da população ter algum grau de varizes, ele vai conhecer alguém que fez cirurgia e não ficou bom, ou teve dor, ou não teve um resultado legal, sabe? Então, o paciente ele deixa de tratar porque ele tem medo da cirurgia. Então, ele precisa saber que existe tratamento sem cirurgia para ele. Claro. Doutor, você usou uma expressão aí que eu acho assim, muito animadora. Aliás, eu sempre faço questão de enfatizar aqui que a gente não tem de maneira alguma o propósito de resolver o problema, não é isso, mas fazer a interlocução e levar as pessoas às possibilidades, sem engodo, sem fantasia. Mas você usa uma frase que me anima muito, porque eu tenho muitos amigos que são portadores de varizes. Você falou que todos os casos são tratados sem cirurgia. Doutor, eu começo a pensar em varizes e sei de pessoas que, eu não sei se o termo é calibroso, aquela estoura, parece que é uma espécie de uma bolha muito saliente. Esses casos também você trata sem cirurgia? Todos os casos sem cirurgia, Adri. Não tem por que levar um paciente para uma cirurgia de varizes hoje, tá? A quantidade de ferramentas disponíveis é muito grande e esses tratamentos sem cirurgia, eles já são padrão. Não é que eles são um tratamento alternativo a um tratamento que é bom, que é a cirurgia. Não. Eles já são tratamentos melhores do que a cirurgia. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui dessas varizes que você falou. Hoje, a safena, por exemplo, né? Então, todo mundo tem medo da safena. Então, varizes na safena vai te causar problemas com o tempo e tal. Só que antes, para tratar a safena, você fazia um corte na virilha, um corte no tornozelo, puxava essa veia para fora. Hoje a gente trata com laser. Então, é um furinho para entrar dentro da veia. Isso faz com anestesia local, quando precisa com uma sedação leve, igual de endoscopia. Você faz, vai para a tua casa e no dia seguinte está normal. Então, o endolaser, que é esse laser de safena, ele já é o tratamento padrão de safena. Então, os outros que existem são tratamentos alternativos, porque tem resultados inferiores ao endolaser, entendeu? Bacana. Então, o laser, por exemplo, ele tem eficácia cirúrgica, sem precisar internar, sem hack, sem corte, sem ficar de repouso, né? Então, e é muito mais seguro do que a cirurgia. Entendi. Então, é um tratamento que é melhor que a cirurgia, né? Então, a alternativa é a cirurgia. O que é padrão é o que é não cirúrgico. Que legal. Aí, pessoal, que bacana, né? Para você que está aí assistindo essa entrevista. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Estou conversando aqui com o Dr. Rodrigo Vale, uma grande referência em Maringá e região, uma autoridade, na verdade, quando se fala de tratamento de varizes sem cirurgia. Então, pessoal, aquele medo, aquele mal-estar, sofrendo e com medo da cirurgia. Então, isso é coisa do passado. Isso aí já foi superado por meio da tecnologia, da evolução. E está aqui o Dr. Rodrigo para confirmar, né? Tem todo o respaldo científico. Então, quem está sofrendo aí, busque o especialista, não protele mais tratamento. É isso, né, doutor? Com medo, certeza, Rodrigo. realmente não precisa ter essa insegurança, esse medo do procedimento, né? Não precisa ter medo de tratar varizes, gente. Tá? A tecnologia já evoluiu, a medicina já evoluiu, e os tratamentos de varizes não iam ficar para trás também, né? Então,
os tratamentos de varizes evoluíram muito, a ponto de você não precisar de cirurgia para nenhum tipo de variz. Para Entendi. nenhum tipo de variz. Doutor, deixa eu entender um pouquinho mais. Dependendo do caso, você tem várias técnicas, né? Sim. Dentro desse contexto de não ser cirúrgico, Uhum. né? Dependendo do caso, você vai usar uma técnica, outras conjuntamente, é isso? Isso, tá? Então, o paciente que desenvolve varizes, ele não desenvolve um tipo só. Ele vai ter alguns tipos de varizes. Então, eu vou indicar alguns tipos de tratamentos. Então, eu chamo isso de terapia combinada. Não adianta você usar a mesma ferramenta para problemas diferentes. Então, eu tenho que usar as ferramentas para cada problema que ele desenvolveu, né? Então, como ele vai desenvolver mais de um tipo de variz, eu vou usar mais de um tipo de tratamento. Então, todo paciente ele vai ter uma terapia combinada. Eu vou indicar as técnicas adequadas para as varizes que ele desenvolveu. Varizes são coisas diferentes, né? Então, varizes diferentes vão ter tratamentos diferentes. Os pacientes portadores das mais diversas doenças, de uma forma geral, ele delega ao cirurgião, ao médico, a resolução do problema. Mas a gente sabe que o comportamento, as atitudes podem contribuir também. No teu caso, doutor, uma paciente ou um paciente que se submeteu aos procedimentos aí não cirúrgicos, existem atitudes, comportamentos, prática que ele efetivamente precisa ter para contribuir para esse resultado? Sim, sim. Bom, vamos falar de algumas coisas, né? Então, varizes, apesar de ser genético, o que você faz na sua vida influencia se você vai produzir varizes mais rápido ou mais lentamente, né? Então, vamos lá, não existe como prevenir o aparecimento delas, mas você pode lentificar o aparecimento delas. Então, se você é um paciente que tem uma vida saudável, faz controle de peso, faz exercício adequadamente, então, teoricamente, isso é para deixar um tempo maior, precisa de um tempo maior para produzir varizes. Se você é um paciente que tem a tendência genética a ter varizes, obeso, não faz exercício, fica o dia todo sentado, então isso vai fazer produzir varizes mais rápido, tá? E nas mulheres, sempre tem um fator a mais que os homens não têm, que é a gestação. A gestação. Tá? Então, a gestação nas mulheres. As mulheres que têm tendência a ter varizes. Então, essas pacientes que herdam dos pais a tendência de ter varizes, após a gestação, elas começam a ter bastante varizes também. Então, são fatores externos que vão influenciar nessa genética delas, tá? E depois, logo após o procedimento, eu sempre estimulo o paciente, dei alta para ele, eu sempre estimulo ele a ter uma vida saudável. Então eu puxo a orelha, né, do paciente, né, para perder peso, puxo a orelha dele para fazer exercício, para se adequar, para que aquilo não volte tão cedo. E sempre estimulo também ele a voltar de vez em quando, a cada 3 anos pelo menos, para eu avaliá-lo. Assim eu vou conseguir sempre ver do começo do processo. Então começou a aparecer varizes, já trata. Já poda o jardim, entendeu? Tá Começou certo. a crescer, já poda. Doutor, a genética é o fator preponderante entre os vários Sim. outros aí? Sim, sim. Então a genética é o que vai te causar varizes, né? Então se o seu pai tem, se sua mãe tem, a chance de você ter é muito grande. Claro que isso é uma estatística, né? Sempre tem aquela família que vem com todo mundo com olho escuro e sai aquele com olho verde, né? Então isso é uma chance, tá? Mas é uma chance alta. Quando o pai e a mãe têm, a chance é mais de 90% de ter. Agora, deixando aí de lado a questão estética e os próprios sintomas da variz em si, essa doença pode causar outros tipos de problemas? Outras doenças? Sim. Outras doenças não, Adori, mas pode causar complicações. Né? Complicações. Então, o paciente que não trata, principalmente essas varizes grossas, quando tem as safenas doentes, mesmo que ele não tenha dor, e isso pode acontecer, às vezes você vê aquele paciente com aquelas varizes desse tamanho na perna que não sente nada. O não sentir nada é uma falsa impressão de que está tudo bem. Aquilo está atrapalhando a circulação dele. E com o tempo, vai começar a ter manchas na pele, vai começar a abrir ferida por causa de varizes. Feridas? Feridas, né? Abre ferida ali na região da canela, né? Então, abre feridas por varizes não tratadas. Sangramento fica muito fácil, e varizes, quando rompe, sangra muito, né? E também os trombos, né? Então formam-se coágulos dentro dessas veias que podem piorar com trombose, mais raramente embolia pulmonar. Então, varize tem que ser tratada de qualquer maneira. Doutor, agora qual que é o sensor, qual que é o sinal de alerta que denuncia a necessidade do paciente procurar um médico? Ou seja, quando
que o paciente deve procurar um cirurgião vascular para iniciar esse tratamento de varizes? Tá, assim, dor na perna tem que fazer avaliação vascular, tá? Então, você sentiu dor nas pernas, você é um paciente que faz atividade física, você é um paciente que se cuida muito bem e está com dor na perna. Então, a primeira coisa é avaliar a parte vascular, né? Pode ser até outro problema, mas precisa fazer um check-up vascular. Então, os sintomas, presença de sintomas, dor, cansaço, peso, queimação, formigamento, aquela perna pesada, tem que investigar. Então, mesmo que você olhe para as tuas pernas e não veja nada, existe a necessidade da investigação. E quando você olha para as pernas e já vê veias saltadas, né? Então, se você está vendo veias que não estavam ali anteriormente, precisa avaliar se é uma varize também. Uhum. Talvez seja muito óbvia, elementar o que eu vou te perguntar, mas é importante, né? A questão do tratamento especializado, doutor, porque todas as especialidades, todas as profissões, tem as pessoas que realmente se dedicam, se debruçam, a exemplo de você, né? A minha pergunta é simples. Qual que é a diferença de se fazer, procurar um profissional realmente com experiência, com especialização, que se debruça e que realmente dedica a vida para isso aí e não o contrário? Olha, Adri, eu acho que hoje, que a gente estava conversando ali fora, né? Eu acho que hoje a experiência é o que me faz enxergar diferente esses tratamentos de varizes, né? Então, é diferente de eu saber fazer o laser 10, 15 anos atrás, é totalmente diferente de eu fazer o laser hoje. Eu sabia fazer a técnica 15, 10 anos atrás. Só que hoje eu tenho experiência de mais de 10 anos em cima dessa técnica. Então, o modo de ver aquilo é diferente, né? E, e assim, eu gosto de falar sobre os tratamentos sem cirurgia, primeiro, porque metade da população tem varizes, né? Então, vamos se beneficiar disso. Ah, eu acho que é algo que atrapalha as pessoas. Eu vejo o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? E você procurar um tratamento e não ter um tratamento eficaz que resolva o seu problema ou que você tenha orientação do que é, sabe? Então, para mim, seria muito mais fácil. Eu tenho varizes, beleza, tá aqui, vamos fazer cirurgia amanhã. Só que essa paciente ia continuar sem saber o que ela tem. Talvez ela não ia ter o melhor resultado que ela poderia ter se eu não estivesse indicando os tratamentos mais modernos, né? Então, você ser especialista em um assunto significa que você está sempre atualizado naquele assunto, né? Mas é só varize, é só uma varizinha. Não, não é só uma varizinha. É uma doença impactante que atrapalha a vida de quem tem, só quem tem sabe, causa vergonha dentro de casa, o paciente não viaja, não mostra pernas para o marido, não consegue fazer nada por causa daquilo. Então, procurar alguém que realmente sabe fazer aquilo bem feito faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui. Você quer cortar teu cabelo, você vai num cabeleireiro qualquer ou você vai num cabeleireiro especialista no seu tipo de cabelo. Quem que você vai procurar? O cara que estuda o teu tipo de cabelo, sabe cortar melhor, o cara que vai usar os melhores produtos, tem tecnologias para melhorar aquilo, né? Então, tratar varizes hoje não é cirurgia, não é cirúrgico. Então, se você vai fazer um tratamento cirúrgico, você não está fazendo o melhor tratamento que existe. Então, você não vai ter mais o melhor resultado. O melhor resultado é quando você trata sem cirurgia com alguém que sabe fazer aquilo, com alguém que se dedica a fazer aquilo, com alguém que estuda aquilo, entendeu? E é isso, Entendi. tá? Eu vou insistir numa pergunta que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo. Você já respondeu, mas só para frisar mais. A questão da recuperação, doutor. Então quer dizer que o paciente que se submeteu a esses procedimentos, ele pode rapidamente levar a vida normal. Ele não tem que ter aquela... Porque você pensa assim, a varize é aquela coisa... Talvez é o conceito leigo, as informações também, talvez ultrapassadas, sempre assim. Vai ter que tratar varize, vai ter que ficar deitado, não vai se locomover, enfim. Inércia, não é isso, né, doutor? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Às vezes até o paciente chega perguntando se quantos dias ele vai ficar fora do trabalho. Eu falei, nenhum. Nenhum. Amanhã você já vai estar lá na tua colheitadeira colhendo a tua soja, né? Então, não precisa ficar de repouso. Existe sim uma restrição a exercício físico por 2 semanas, mas é só. Você pode andar, você pode dirigir, pode subir e descer escada, só não pode fazer exercício físico. Daí o resto você está liberado para fazer tudo. Então eu libero o paciente no dia seguinte, não no dia do procedimento, mas no dia seguinte ele está liberado para fazer tudo, zero repouso. E eu estimulo ele não ficar parado. Eu estimulo ele fazer tudo que ele precisa fazer. Assim, automedicação é uma prática totalmente combatida
por vocês profissionais de saúde, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, existe muito. E às vezes até um recurso, por exemplo, meias, a pessoa tem uma varizinha, vai colocar uma meia lá, um negócio, tal, tentando atenuar, né? Existe muito isso ainda, né, doutor? Existe. Todo mundo tem uma fórmula secreta, né? Todo mundo tem uma fórmula milagrosa e todo mundo quer melhorar com base hoje no Google, no chat GPT, né? Então é muito fácil hoje você ter algumas informações, só que são informações superficiais, tá? Perigoso ao mesmo Perigoso, tempo, né? né? Então eu já vi gente passando... Rapaz, eu já vi até gente... Chega a absurdo. Eu já vi... Claro que não era aqui no Brasil, né? Mas eu já vi gente fazendo tratamento para varizes ou vasinhos com picada de abelha. Não sei se você já viu Meu isso. Deus do céu. Cara, então você vê cada absurdo que, meu, olha o mal que isso pode fazer o paciente, né? Cremes disso, creme daquilo, remédio, toma isso, toma aquilo. Não, meu, varizes tem que ser avaliado, né? Não é uma doencinha qualquer, não é um probleminha qualquer, né? Então não é só uma veinha doente que é fácil de tratar. Meu, tem que avaliar, tem que passar tem que fazer ultrassom em todo mundo, tem que ser avaliado é uma doença que vai te atrapalhar se você tratar errado. E tratar errado não vai te trazer o melhor resultado. Sempre. Tratar errado, claro, tratou errado não vai te trazer resultado, Claro. né? Mas se você não tratar de uma maneira, avaliar de uma maneira adequada e tratar de uma maneira adequada, o paciente vai sofrer com essas sequelas o resto da vida. O resto da vida. As varizes são problemas circulatórios, doutor? Sim, sim. A nossa circulação ela é feita de caninhos, né, que são as artérias e as veias, os caninhos que vão para as pernas e os caninhos que voltam das pernas. Então, o que vai, nós chamamos de artérias, que é essas que a gente consegue ver pulsando, né? Então, as artérias pulsam. Então, o que vai são as artérias. E o que volta são as veias. E as varizes é um problema que aparece no caminho de volta das veias. Então, a circulação que chega até as pernas... desculpa. A circulação que chega até as pernas ela não consegue voltar adequadamente. Então começa a inchar, começa a dilatar as veias, começa a dar bastante dor, né? Cansaço, perna pesada, porque tá cheio de água lá que não volta. Você falou de consequências e comprometimentos do tratamento não feito em tempo hábil ou inadequado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, doutor, porque realmente a intenção não é propagar, fazer terrorismo de maneira alguma, mas alertar as pessoas, né? Porque muitas vezes, e eu me coloco como paciente em muitas questões, às vezes simplista, negligente, vai protelando ou tenta fazer uma gambiarra, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, doutor, dos comprometimentos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque realmente isso é muito importante. Sim. Tratar varizes é extremamente importante para a qualidade de vida do paciente que tem. Então, se a gente está falando de varizes que são estéticas, a paciente ela vai se incomodar, vai andar com a perna tampada o resto da vida, né? Então, é vestido longo, não vai para praia, não frequenta piscina, festas, não anda de short em casa. Então, as varizes estéticas, elas vão incomodar, então precisa ser tratada. As varizes maiores, elas vão impactar com danos físicos, ou seja, vai te causar problemas físicos. É onde aparecem as manchas, é onde aparecem as feridas, né? Que é o grau máximo de varizes, é chegar até as feridas. Então, se você não trata essas varizes maiores, você vai ter essas complicações. Ah, mas agora eu não sinto nada. Eu sei, mas não deixa para tratar a hora que está sentindo, porque aí já pode ter algumas coisas irreversíveis, tá? Então, assim, eu sempre falo para o paciente, surgiu alguma coisa que incomoda, vai procurar atendimento, até para entender o que é. É algo que eu tenho que tratar rápido, é algo que posso esperar um pouco mais, eu posso me programar, é algo que eu posso fazer minha viagem antes de tratar isso aqui, sabe? Então, surgiu veias nas pernas, vá fazer uma consulta, vá fazer uma avaliação, porque ali você vai entender o que você tem, os riscos daquilo e como tratar e como evoluir e como prevenir aquilo, né? Então você vai entender a doença que você tem, Claro. tá? As varizes sempre são visíveis a olho nu? Não. Não? É que tá. Não. Tem muitos pacientes que têm dor e têm varizes internas, né? Então as varizes internas a gente chama de a safena são varizes internas, por exemplo, né? Então tem muito paciente que tem dor e por não ter veias visíveis nas pernas, não procura atendimento, né? Então esse é um erro. Tem dor, vai procurar, porque às vezes não está visível, tá? E tem pacientes que não fica visível e vai deixando até complicar, até chegar em complicações. Essas dores, doutor, têm uma característica específica e sempre membros inferiores? Sempre nas pernas, sim. Então, o quadro de dor causado por varizes, ele é uma dor
que a paciente descreve como um peso nas pernas, um cansaço nas pernas, né? Inchaço. Então, esse inchaço ele leva a queimação, formigamento, sensação de câimbras. Não são câimbras efetivas, né? A câimbra é uma contração, mas aquela sensação de câimbras, umas fisgadas nas pernas, tá? E esses sintomas, geralmente, eles não estão presentes de manhã, porque você está deitado, então a perna está murchinha. E conforme vai passando o dia, a perna vai inchando, 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 e do meio da tarde para a noite é onde esses sintomas estão bem pronunciados. E até de madrugada ele pode se estender também. Tem paciente que não consegue dormir por causa Não disso. consegue dormir. É. Pode chegar a causar um impacto significativo na mobilidade do paciente? Pode, com certeza, tá? O grau de dor vai te limitar a fazer qualquer coisa, né? Então, já teve paciente que parou de fazer atividade física, já teve paciente que deixou de fazer alguma coisa por causa da dor, né? Então, deixou de ir para o trabalho por causa da dor, não conseguiu cuidar do filho adequadamente por causa da dor. Então, a dor, ela vai te impactar no seu dia a dia. De alguma maneira, ela vai te impactar. Mesmo que seja uma dorzinha pequena, mas você está lembrando dela o dia inteiro. Né? Ela Então, incomoda, né? a tua produção naquilo que você está fazendo afetada. é afetada. A incidência, doutor, como que você vê? Não sei se existe estatística, mas enfim, como que você considera a incidência desse problema nas pessoas, de um modo geral? Dari, tem cerca de metade da população tem varizes. Metade? Quase metade, é uma estatística Nossa, aproximada, alta, né? hein? Então, 40 e poucos por cento ali da população tem algum grau de varizes. Isso é uma estatística mundial, tá? Então, é muita gente sofrendo com isso. E é muita gente que deixa de se tratar por medo da cirurgia. Então, as complicações só aumentam nesses que não tratam, né? Então, e o não tratar, sempre o paciente vai ter algum motivo relacionado à cirurgia. Eu fiz uma raquianestesia que não gostei por outro motivo, né? Eu fiz uma cirurgia de variz já e ficou cheio de mancha ou cicatrizes, ou doeu no pós-operatório, ou tô sem tempo para fazer repouso. Então, alguma coisa vai te tirar do tratamento. Só que esses pacientes que têm 40% da população tem varizes, eles precisam saber que tem tratamento sem cirurgia e que isso não precisa mais impactar na vida do dia a dia deles. Você comentou, pelo que eu entendi, não precisa ir para o hospital? Não precisa internar, né? Não Então, precisa internar. não precisa internar. Então, a maioria dos tratamentos hoje eu faço dentro do meu consultório, né? Quando eu faço uma sedação, sabe, igual endoscopia, né? Claro. Então eu levo para um outro espaço especial também apropriado para a sedação e o paciente dorme, acordou, vai para casa, tá? Mas a maioria dos pacientes eu faço dentro do meu consultório e é só quando exige a sedação que eu levo para um outro espaço. Só que também não é hospital, tá? Então não é Não é internacional, hospital. não é hospital, é um outro espaço para sedação mesmo. Uhum. E acordou, casa. Mas são casos isolados. De um modo geral, você faz ali na clínica sim, mesmo. Sim. 90%, quando você precisa tratar safenas, por exemplo, varizes maiores, que o tempo de tratamento vai se estender, então 2, 3, 4 horas tratando, aí é confortável fazer com sedação. Então aí eu levo para esse espaço. Agora, quando não precisa disso, tratamentos mais rápidos de safena, dá para fazer com anestesia local, aí faz tudo dentro do consultório. Especificamente na variz, né, que é nosso assunto, você está atuando o quê, doutor? Uns 10 anos, mais ou menos? Sim, já tenho uma experiência de mais de 10 anos nesses tratamentos sem cirurgia. E faz parte da tua rotina, doutor? Todo dia diariamente. Então, no consultório, eu tenho um dia separado para atender pacientes novos e os outros 4 dias da semana é procedimento de manhã até a noite, de manhã até a tarde, de manhã até a tarde. Então, 80% da minha semana é fazendo procedimentos. Entendeu? Então, 20% é atendendo pacientes novos que chegam. Eu acho muito animador, né? É muito animador essa visão da pessoa que está constantemente se reciclando. Você comentou que fez a residência, mas paralelamente você buscava outros cursos, né? Sim. Então, eu acho que isso aí dá uma noção muito ampla, né, doutor? Sim. Porque tudo tem várias visões e, como eu disse, né, a medicina e a cirurgia vascular, elas avançam em passos largos. Então, assim, a pessoa que está conectada todos os dias buscando, isso aí é muito animador, né? Uma coisa que dá uma segurança muito grande para os pacientes, né? Quando eu tive o contato na residência médica, né, na minha formação como vascular, quando eu tive contato com a parte de varizes, eu vi o porquê aquilo não dava certo. A cirurgia é uma técnica antiga. Para você ter uma ideia, a cirurgia de varizes vem do ano 50 depois de Cristo.
A técnica de cirurgia de varizes nasceu em 50 depois de Cristo. Então é uma técnica muito antiga, né? O laser, ele vem sendo feito nas varizes, né? Ele surgiu e foi autorizado para as varizes mais ou menos ali em 1990, 92. Então é uma coisa recente, né? Claro que ele foi evoluindo com o tempo, né, irmão? Uhum. Então, quando eu tive esse contato com a parte de varizes na residência, eu vi o porquê que não dava certo. Porque o modo de tratar já era antigo, né? E muitas variáveis de cada paciente, então peso, né, a atividade do paciente e tal. Então, só que eu percebi também que tinha outras maneiras de melhorar aquilo. E essas outras maneiras eu não ia aprender ali, eu tive que buscar fora da residência. Então, querendo resolver o problema daqueles pacientes da UBS lá, que eu tive o primeiro contato, como que faz para aquele paciente ter qualidade de vida? Eu preciso tratar sem cirurgia. Então, a cirurgia não vai resolver o problema dele. Muitas vezes vai deixar mais sequelas neles, né? Então, eu preciso entender o que existe de tratamento de varizes. E aí eu vi que existe um mundo inteiro ao redor dos tratamentos de varizes, que são tratamentos não A cirúrgicos. opinião é unânime. Meu, não tem como fazer uma cirurgia de variz hoje. Se o paciente falar assim, Rodrigo, eu quero operar variz. Eu, então você vai fazer com outro profissional. Eu não Olha vou te só, operar, coisa. porque você vai querer o resultado dos tratamentos não cirúrgicos. Você não acha que você vai fazer uma cirurgia e vai ter o resultado do tratamento sem cirurgia. Isso não existe, André. Uhum. Então, desde o começo da minha carreira, eu prometi para mim mesmo que eu ia aprender tudo que existia sobre tratamento de varizes e que eu nunca mais ia indicar uma cirurgia de varizes para ninguém. Então, isso ao longo de 10 anos, eu fui aprendendo tudo. Hoje eu tenho as tecnologias que existem, hoje eu tenho experiência em cima disso e eu faço tudo que existe em relação a varizes. Doutor, salva as devidas proporções, citar aqui uma situação que eu mesmo estava na iminência de operar, úlcera. Você vê, quantos anos que as úlceras foram operadas e hoje se trata medicamentosamente, Sim, sim. né? A úlcera venosa ele é um problema, assim, se chegou até a úlcera, né, se chegou a abrir ferida, alguma coisa não foi feita de uma maneira adequada. Eu não estou falando só de cirurgia e tudo, né? Então, o paciente ou não foi orientado, ou o paciente não aderiu ao que realmente precisava fazer. Porque a úlcera venosa, ela tem tratamento, ela fecha e se você cuidar, ela não abre mais. O problema da úlcera é, a gente vê muitos pacientes de mais idade, né, acima de 70 anos, desculpa, com úlceras que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Essas que vão e voltam vão perdendo a capacidade de fechar. Quanto mais vezes ela abrir, menos ela tem chance de fechar. Então a ideia é você tratar muito bem a primeira úlcera que você tem e tomar todos os cuidados corretos para aquilo não abrir mais. Isso tem como ser feito. Só que não é fácil. O paciente ele tem que aderir a exercícios, o paciente tem que perder peso, tem que usar a meia de compressão diariamente, né? Então não existe um milagre em relação a isso. Existem ótimos tratamentos e ele vai conseguir tratar aquilo sem cirurgia, mas ele precisa aderir às outras necessidades, Claro, além do tratamento das varizes, que não é a única coisa que ele vai precisar fazer. claro. Existe uma faixa etária predominante acometida por esse problema? As mulheres, geralmente após a segunda gestação, a gente vê. Então, se ela tem 25 anos e tem tendência a ter varizes, após a segunda gestação a gente já vai começar a ver varizes nela, tá? Mas em relação à idade, se a gente for pegar todo mundo, colocar todo mundo dentro da mesma estatística, acima de 50 anos ali, é a maioria dos pacientes com essas varizes maiores, né? Então, essas varizes que realmente impactam com doença, com dor, acima de 50 anos a gente vê essas pacientes numa idade um pouquinho mais avançada. Uhum. A gente veio falar muito também de uma espuma. O que é isso aí, doutor? A espuma, Alderi, é uma das ferramentas que existe para tratar varizes, né? Então é extremamente eficaz. Existem coisas melhores do que ela, né? Por exemplo, para tratar a safena, mas a espuma ela é um ótimo coringa. Ela trata todos os tipos de varizes. Ela não é o melhor para todos os tipos de varizes, mas ela trata todos os tipos de varizes. A espuma é quando a gente injeta dentro da veia, é um tipo de aplicação. Uma aplicação. É uma aplicação. Só que a gente injeta o remédio na forma de uma espuminha. Ela é classificada como detergente. Sabe quando você chacoalha o detergente sim, e faz um monte de bolha? Então nós chacoalhamos essa medicação de uma maneira específica que formam-se muitas microbolhas. E a hora que você injeta na mão, assim, parece realmente uma espuma.
E é essa espuma colocada dentro da veia. Faz a veia secar também. Entendi. Extremamente versátil. É, né? Vixe. Tá certo. Doutor, quando o papo é bom, eu fico feliz quando eu uso essa expressão. Mal começo a conversar, parece que o tempo já... Parece que o tempo vai muito rápido, tá? Então, estamos caminhando para o final. Eu queria que você deixasse para as pessoas que estão sofrendo de varizes, qual que é a mensagem que gostaria de deixar, tá? E já aproveito para te convidar, doutor, porque realmente muitas coisas para questionar ainda, tá? Sim, tá? sim, Então, é um assunto amplo. não consegui esgotar. Tem muitas questões, tá? Foi muito bom e quero que você esteja com a gente aí participando mais do nosso bate-papo. Tá bom? Vai ser sempre um prazer vir aqui falar sobre esse assunto. Tá certo. Então, assim, um recado que eu quero dar para todo mundo que sofre com algum tipo de variz é: você não precisa mais passar por cirurgia para tratar isso aí, tá bom? Eu sei que você conhece alguém que teve traumas, eu sei que às vezes você mesmo já teve traumas por uma cirurgia que não te levou ao resultado que você gostaria. Eu sei que você que está assistindo tem variz e não trata porque não tem tempo, né? Ou tem medo de alguma coisa relacionada à cirurgia. Então, não precisa ter medo. O tratamento de variz hoje não é cirúrgico, você não vai ficar internada em hospital, você não vai precisar da anestesia, não precisa cortar a pele igual a cirurgia, então o resultado estético é muito melhor, mais seguro, já que não é cirúrgico, e não vai tirar você da tua rotina. Então, não fique postergando, isso vai continuar te incomodando. Então, tratamentos melhores, mais modernos, mais confortáveis e mais seguros já existem, gente, tá? Quem tiver dúvida, pode falar no Instagram aqui? Claro. Quem tiver Fica à dúvida, vontade. pode nos chamar pelo Instagram, @Clínica Rodrigo Vale. Eu que respondo tudo lá, então toda pergunta que os seguidores mandam sou eu que respondo. Que Então lá é um canal de bate-papo comigo, tá? Então, o que você tiver dúvida sobre isso, pode me chamar. Pode me chamar para conversar, que eu tô querendo tratar Que e te ajudar legal. você também, tá? Que bom, doutor. Eu fico muito feliz quando eu trago profissionais que realmente têm essas características que você tem de promover a qualidade de vida, de ajudar as pessoas que estão sofrendo e principalmente, né, doutor, com qualificação. Sim, Realmente, sim. que se tornou referência e eu falo que Maringá está muito bem amparada, Sim. né? E você vem compor cada vez mais esse time aí de pessoas qualificadas que se debruçam, que não param de estudar Sim. em prol da qualidade de vida das pessoas. Tanto, Alderi, que hoje eu tenho um curso, né? Eu tenho um programa de formação em flebologia para outros cirurgiões vasculares. Eu acredito que se outros fizerem o que eu faço, eu vou atingir muito mais gente dessa maneira, né? Então, fazendo comigo, um grupo de pessoas vai conseguir. Mas se outros colegas vasculares fizerem a mesma coisa, vai atingir uma população muito maior. Uma população muito maior vai se beneficiar disso aí. Então, hoje eu também tenho um programa para ensinar outros colegas vasculares. Legal. Que legal. Tá joia. Doutor, uma boa noite para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você tinha todo o tempo de vir conversar com a gente e nos encontramos em breve aqui, tá bom? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até quarta.